Hoje, dia 10 de janeiro de 2023, seguindo a nossa programação no curso do Catecismo, nós vamos comentar aqui todos os números até o 90. Você que está me acompanhando na leitura durante os 364 dias desse ano 2023, vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica, essa preciosidade que é um curso de teologia, como eu tenho defendido. Bom, então vamos lá. Começando no número 26. Na aula passada nós falamos do prólogo, que é até o número 25. Né? Então, o número 26, ele chama de primeira sessão, sessão com C cedilha, não confundir com sessão com dois S's. Né? Sessão com C cedilha significa parte física. Sessão com dois S's quer dizer um momento, uma sessão de cinema, uma sessão cultural, etc. Então, a primeira parte. Eu creio, nós cremos. Então, antes de entrar propriamente no creio, a primeira parte é a profissão de fé. Né? Nós falamos que o catecismo tem 4 partes. A primeira delas é a profissão de fé. Ou seja, vamos ver tudo o que nós cremos, o conteúdo da nossa fé. Antes de entrar propriamente no estudo do credo, o catecismo faz uma reflexão sobre o que significa crer. O que é crer em Deus? Eu creio, nós cremos. Então, crer é uma resposta do homem ao Deus que se revela. Isso é fé para nós. O ser humano se sente interpelado sobre o sentido da vida. Para que nós existimos? Por que o mundo existe? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha existência? Para onde nós vamos depois da morte? Essas inquietações, essas perguntas, só o ser humano faz. Você não vai ver nunca um cachorro com crise existencial. Você não vai ver nunca um passarinho angustiado com questões existenciais, né? Com dúvidas sobre a vida após a morte. Isso é só o ser humano que tem. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Exatamente o fato de nós termos a razão e a vontade, né, o intelecto e a vontade, é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para o infinito. Isso é uma das provas, como vamos falar aqui daqui a pouco, provas filosóficas da existência de Deus. Né? Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados para o infinito, para a eternidade. Bom, aí então, vamos diferenciar. Fé não é uma opinião humana, intelectual a respeito da existência ou não de Deus. Fé é sim um hábito da inteligência, mas é uma virtude teologal. Vamos lembrar sempre disso. A fé não é meramente a pergunta do homem. Qual o sentido da vida? Existe um Deus, etc. A fé é também uma virtude teologal. Deus nos dá essa virtude no nosso batismo. Então, fé é a obediência do homem ao Deus que se revela. Né? Fé é questão de obediência e não de opinião. Isso é muito importante, gravar isso desde o início. Capítulo 1, o Catecismo diz: o homem é capaz de Deus. O que significa isso? Capaz de Deus. O homem tem uma capacidade de acessar Deus. Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte, que nós temos uma potência obediencial. O que é isso? Quer dizer que na nossa natureza, né, nós temos uma abertura ao infinito. A nossa natureza é aberta ao infinito. Nós temos uma potência obediencial. Quer dizer, se a fé é uma obediência ao Deus que se revela, nós já fomos criados com uma potência de obedecer a Deus. Né? Nós fomos criados com o desejo da bem-aventurança eterna, que nós chamamos de visão beatífica.
Depois, mais à frente, nós vamos falar disso, né? Visão beatífica, quer dizer, ver Deus face a face. Nós fomos criados para isso, né? Já falamos isso no prólogo também. Fomos criados para ver Deus face a face, porque Deus é a própria bondade, a própria beleza, a própria verdade. Então, nós fomos criados capazes de Deus. Todo ser humano já nasce com uma capacidade embutida na sua alma, a capacidade de receber a virtude da fé, né? Então ninguém é, em princípio, ateu. Ninguém nasce ateu. Nós já nascemos com abertura para a fé. Se essa fé não se desenvolver, se essa fé não for provocada, a pessoa então pode não ter fé. Mas a fé é uma abertura para a fé, é algo que nós já temos na nossa natureza. Já nascemos assim, né? Isso é muito importante. Essa citação que o Catecismo faz aqui no número 30, de Santo Agostinho. Ele cita aqui as Confissões de Santo Agostinho. Vós nos fizestes para vós, Senhor, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Para que nós fomos criados? Por que Deus nos criou? Para partilhar conosco a sua bondade, para manifestar a sua bondade. Ou seja, Deus nos criou para que nós participássemos da sua vida, né? E aí, então, a primeira parte desse primeiro capítulo, o desejo de Deus. Nós temos em nós o desejo de Deus. Às vezes esse desejo não é explícito. Então, por exemplo, uma pessoa que se diz ateia, mas é um poeta, ou é um músico, ou é um pintor, ou é um cientista que está lá no laboratório à procura da verdade, né, sobre a substância das coisas. Tudo isso é manifestação do desejo de Deus. Só que, muitas vezes, esse desejo é indireto, né? Não é um desejo explícito, é um desejo implícito. O que faz o ser humano se levantar cada manhã para querer trabalhar, para querer construir uma vida, no fundo, é desejo de Deus. É isso que o Catecismo está dizendo aqui. E eu vou dizer até mais. O que faz um jovem, uma pessoa, mergulhar no crack, na cocaína, ele não sabe, mas é desejo de Deus. Ele quer encontrar felicidade. Ele quer encontrar paz. O que faz uma pessoa pular de uma ponte e suicidar-se? No fundo, é desejo de Deus. Mas é um desejo mal direcionado, um desejo que não foi percebido, um desejo que, infelizmente, deu num caminho errado. Mas todas essas manifestações que eu citei, a busca na ciência, na arte, a busca nas drogas, a busca no suicídio, tudo que o ser humano está buscando, a busca do sucesso, a busca do dinheiro, da ganância, tudo isso, no fundo, é desejo de Deus. Só que, na maioria dos casos, um desejo implícito, não explícito. Por isso a importância da evangelização. Porque quando nós evangelizamos, nós anunciamos Deus, anunciamos Cristo para as pessoas então podem direcionar a sua vida, né? É possível, pela fé, tratar uma dependência química. Como? Basta visitar a Fazenda da Esperança para você ver, né? E tantas outras entidades que brotam da igreja. Se a pessoa vai percebendo que aquele desejo que ela tinha é desejo de Deus, é possível redirecionar esses impulsos que o levam à droga para uma busca espiritual. É possível tratar a depressão com remédio, além de terapia, com psicologia, isso é importante, isso é uma questão médica, mas a fé, a espiritualidade, a vida de oração pode sim ajudar muito a pessoa a tratar a depressão. Nesse sentido, quando a fé nos leva a ir tomando consciência de que nós fomos criados por Deus e para Deus, de que todos esses desejos que nós trazemos são desejos que Deus inscreveu em nossa alma e são desejos para Ele. Deus nos colocou no mundo não como quem abandona um filho no centro de uma cidade ou numa praia lotada e vai embora. Não, Deus nos deixou um mapa para ir até Ele. Deus nos colocou esse desejo
na alma de chegar a Ele, porque ser feliz só é possível plenamente em Deus. Ser rico só é possível plenamente em Deus, porque Deus é a única riqueza verdadeira. Encontrar paz só é possível em Deus, porque só Deus é a paz. Então é o que Santo Agostinho está dizendo aqui. O nosso coração não descansa enquanto não repousa em Deus. No número 2, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Então, ele diz basicamente que nós temos duas formas de chegar naturalmente a Deus, de buscar a Deus naturalmente. Aqui ele ainda está falando da natureza. É possível uma busca natural por Deus. Duas vias. Primeiro, ele diz no final do número 31, o mundo material. E aí no número 32 ele comenta a ordem e a beleza do mundo. Ele cita de novo Santo Agostinho num sermão. Interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata, interroga a beleza do céu. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança. Então, a beleza das criaturas, a beleza da natureza é uma via de acesso ao conhecimento de Deus. Porque nós perguntamos, quem fez tudo isso? Existe um estudo muito bonito a respeito do olho humano nos Estados Unidos. Cristãos, estudando o olho humano, dizem assim: o olho é uma coisa tão perfeita que nenhuma lente, nenhum computador, nenhum robô jamais conseguiu, jamais conseguirá desenvolver algo semelhante. Não é possível que algo tão perfeito como o olho humano, com toda a capacidade que ele tem de captar a luz, de gerar imagens, de produzir informações para o cérebro, não é possível que isso seja obra do acaso. Então, o mundo, a beleza do mundo, é uma via de acesso ao conhecimento de Deus. E, além disso, a pessoa humana. Então, como eu disse, o desejo humano, a capacidade humana de produzir arte. Você já parou para pensar diante de uma escultura que os gregos antigos faziam, que os romanos antigos faziam? Já parou para pensar como é possível um artista fazer algo com tanta perfeição? Como é possível Michelangelo ter feito a Pietà? O Davi? Como é possível o ser humano, isso 500, 1000, 2000 anos atrás, como é possível o ser humano alcançar tão alto grau de perfeição? Vendo as sombras de Caravaggio, a gente fica imaginando como é possível o ser humano. Tem que haver algo por trás disso. Então, a pessoa humana é uma via de acesso ao conhecimento de Deus. Com sua abertura à verdade, à beleza, seu senso do bem moral, a bondade, mesmo entre pessoas sem fé, é algo que nos comove. A bondade, mesmo olhando figuras como Buda, por exemplo, de uma outra cultura, de uma outra religião, tem que haver algo ali, no coração de cada ser humano, independente de religião. Estou falando aqui da natureza ainda. Então, a natureza, o mundo e a pessoa humana são duas vias de acesso ao conhecimento de Deus. E existem também, dentro dessa parte que ele fala da pessoa humana, as chamadas provas da existência de Deus. Aliás, uma pessoa que está nos acompanhando nos fez essa pergunta. Chegou para nós essa pergunta aqui: em que consistem essas razões de acreditar? Relação entre fé e razão. Em que consistem essas provas da existência de Deus? Razão para acreditar? Como assim? Não é pela fé? E a fé, como é que se relaciona com a razão? Uma pergunta muito bem feita, muito interessante. Veja bem, eu sugiro para quem quiser conhecer um pouco mais disso, essas provas da existência de Deus, que visite na internet, num site de busca, digita assim: 5 vias de São Tomás de Aquino. 5 vias de São Tomás de Aquino. Tem aqui um resumo. No blog do Enem tem aqui
esse site apresenta um resumão aqui. Primeira via, primeiro motor. Segunda via, causa eficiente. Terceira via, ser necessário. Quarta via, ser perfeito. Quinta via, inteligência ordenadora. Então, eu vou resumir aqui, né? Claro, bem resumidamente. A primeira via diz o seguinte: Santo Tomás procura filosoficamente provar a existência de um Deus, Criador. Ele diz assim: tudo que existe e se move, se move é porque alguém o moveu. Claro, nada, nenhum movimento acontece sem um agente motor. Motor é aquilo que faz. Por isso que a gente chama de motor do carro, né? O que faz o carro se mover? O seu motor, obviamente, né? Então é a combustão né, da gasolina, do diesel, que faz com que aquele motor gire e movimente as rodas do carro, basicamente. Tudo que se movimenta porque alguém o movimentou, né? Nada se move no vácuo, por exemplo. No vácuo nada se move, né? Ou tudo continua mediante, por exemplo, no vácuo, o homem na Lua, né? Que não tem a força da gravidade como temos aqui na Terra. Então você é capaz no espaço de você dar um passo, você faz um movimento e não tem resistência, não tem nada que te segure, você vai toda a vida, né? Seguindo aquilo. Por quê? Porque houve um movimento e esse movimento, se não houver nenhuma força que o segure, como é o caso da gravidade, ele tende a continuar. Bom, tudo que existe tem um movimento. O pássaro no céu tem um movimento do ar, tem um movimento da asa se movimentando. Tudo tem um movimento. Então, se formos retroceder no tempo de Santo Tomás, é necessário chegar, né, se a gente for olhar hoje com o que a gente sabe da ciência, a teoria do Big Bang, por exemplo, né? Foi um padre que inventou essa teoria, né? É uma explicação bem provável de ser verídica da criação do universo, do surgimento do universo. Houve uma grande explosão e o universo está se expandindo até hoje. E essa grande explosão fez com que milhões e milhões e milhões de transformações químicas, né, a força da explosão fez com que as galáxias surgissem, etc, etc. Ok, então tudo que existe hoje, a rotação da Terra, dos astros e tal, tudo vem desse primeiro motor visível que seria o Big Bang. E quem criou o Big Bang? Qual é o primeiro motor? Tem que haver um primeiro motor. O nada não poderia produzir um movimento. Nada não se movimenta. Então, Santo Tomás prova filosoficamente que se nós formos retroceder, não é possível um infinito para trás, né? O infinito de movimentos. Tem que ter havido um primeiro movimento. Algo que se moveu primeiro. É o primeiro motor imóvel. Já Aristóteles falava disso, né? Essa é uma primeira via para provar a existência de Deus. A segunda é a causa eficiente. Né? Todo efeito tem uma causa. Bala perdida. Matou uma pessoa. Alguém puxou o gatilho. A bala não surgiu do nada, óbvio, né? Um copo que caiu. Ninguém empurrou esse copo, caiu sem querer. Não, o copo não cai sem querer. Teve uma causa que produziu esse efeito. Então a mesma coisa. O que causou o quê? Quem me causou? Quem me causou foi a união sexual do meu pai e da minha mãe, fisicamente falando. E quem causou meu pai e minha mãe? Meus avós. E se você for retroceder assim, chegar lá nos primeiros seres humanos, chegar lá na evolução das espécies, se for retrocedendo, tem uma causa. O mundo tem que ter uma causa anterior a tudo, né, que nós conhecemos, que nós vemos. Essa causa é Deus. Terceira via, o ser necessário. Isso aqui precisaria aqui dar uma explicação filosófica. Para Aristóteles e para Tomás de Aquino, tudo que existe é contingente. Contingente quer dizer, poderia ser diferente do que é, ou poderia nem ser. Eu, por exemplo, sou contingente. Quer dizer, eu sou dessa forma. Poderia ser de milhões de outras formas. Ou poderia não existir. Se naquele dia meu pai e minha mãe não tivessem tido aquela relação sexual, eu não existiria.
Se fosse outro dia, seria outro espermatozoide, outro óvulo, seria outra pessoa. Né? Então, tudo que existe é contingente. Tudo que existe na natureza é contingente. Essa nuvem que está passando poderia não ser assim, poderia não existir. Tudo que existe no mundo poderia não existir. Então Santo Tomás diz assim, bom, se isso fosse absoluto, se fosse assim para tudo, então o que existiria seria o nada. Se tudo é contingente, então o nada deveria prevalecer. Tem que haver um ser necessário. O necessário é o contrário de contingente. Né? Necessário é aquilo que não se pode nem pensar a sua não existência, porque é uma contradição de termos. Então, Deus é o ser necessário. O único ser necessário é Deus. Todo o resto é contingente. Né? Porque para que tudo existisse, tudo que existe poderia não existir. Mas para que tudo isso que existe existisse, tem que ter um ser necessário que quis que tudo isso existisse, para que não fosse o nada, para que existisse algo. Esse ser necessário é Deus. Né? O próprio conceito Deus já significa isso, é um ser necessário. Ah, mas será que Deus poderia não existir? Bom, então nós não estamos falando de Deus. Porque o conceito Deus significa, é um ser absolutamente necessário. Mesma coisa a quarta via, é um ser perfeito. Tudo que existe nesse mundo é imperfeito. Tudo. Mesmo as obras mais lindas de Michelangelo que eu citei. Vai procurar, você vai encontrar alguma imperfeição. Mesmo a obra dos santos, mais santos, você vai encontrar imperfeição. Tudo que existe é imperfeito. Mas tem que existir um ser perfeito. Tem que existir, pelo menos uma vez no universo, né, nos milhões de possibilidades, tem que existir pelo menos um ser perfeito. Esse ser perfeito é Deus. E a quinta via é a inteligência ordenadora, aquilo que eu falei do olho humano. Né? Há muitas coisas no universo que quase que provam que tem uma inteligência por trás. Essa seria a inteligência ordenadora. Esse seria Deus. Bom, citei aqui apenas as provas da existência de Deus em Santo Tomás de Aquino. Mas há outros. Santo Anselmo de Cantuária, por exemplo, procura lá na internet, você vai ver as provas que ele apresentou. Então, vias de acesso ao conhecimento de Deus, o mundo e a pessoa humana. Terceiro, o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Bom, primeiro eu falei segundo a natureza. Agora, nesse ponto 3 aqui, ele vai dizer o seguinte: Deus pode ser conhecido pela luz da razão humana, natural, né? Porque o ser humano é capaz de Deus, é a imagem e semelhança de Deus, como eu disse. Mas o homem tem necessidade de ser iluminado, porque aquilo que a natureza, aquilo que pela natureza o ser humano pode conhecer de Deus, é muito pouco. Né? São Paulo vai dizer, nós vamos ver mais à frente aqui, que nós vamos buscando Deus como que as apalpadelas, como que alguém cego que não enxerga vai tateando. Mas nós precisamos de uma luz para ver Deus. Essa luz é a graça. Nós vamos chegar lá. Né? Precisamos da luz da graça de Deus. Precisamos que Deus se revele a nós. Quarto, como falar de Deus. Então, uma coisa muito importante, esse número 4, que é a capacidade da razão humana de conhecer a Deus é limitada. E, portanto, a capacidade da linguagem também é limitada. Então, a nossa teologia, a nossa liturgia, a nossa exposição da doutrina, tudo isso a gente sabe que é limitado. Nós não vamos explicar Deus como a gente explica uma célula olhando-a no microscópio. Deus não se pode explicar. Nós só podemos falar de Deus de um modo negativo, no sentido da via negativa, Santo Tomás diz, né? Quer dizer, eu só posso afirmar de Deus com propriedade, com certeza absoluta, o que Deus não é. Isso sim. Por exemplo, eu posso afirmar com certeza que Deus não é ódio.
Deus é amor. Eu posso afirmar com certeza que Deus não é maldade. Isso sim. Deus não é a causa do mal. Isso sim. Isso eu tenho certeza. Agora, por que acontece o mal se Deus é bom? Aí eu já não sei explicar totalmente. São mistérios. Eu só posso afirmar o que Deus não é. Deus não é algo material. Isso com certeza. Né? Deus não é, algo que cabe na palma da minha mão. Isso eu tenho certeza. Eu só posso ter certeza do que Deus não é. Porque a minha linguagem é sempre limitada. E Deus é sempre inefável, incompreensível, invisível, inatingível. E todas as representações de Deus que nós usamos são limitadas, são contextualizadas. Né? Bom, passamos então para o capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Então ele começa a falar da revelação de Deus. Deus quer que os homens sejam capazes de respondê-lo, né? Responder-lhe. Então há uma pedagogia divina. Deus vai se comunicando gradualmente. Ele não se revela totalmente. Veja em Adão e Eva. Aí ele vai falando das etapas da revelação. Né? Em Adão e Eva, ele se dá a conhecer, depois a Abraão, depois a Noé. Né? Aliás, Noé primeiro, depois Abraão, depois Moisés. E ele vai falando da formação do povo de Israel. Até chegar a Jesus Cristo. Né? E nele Deus disse tudo. Quando chegou Jesus Cristo, pronto. A pedagogia, né, de Deus que vinha falando gradualmente, agora chegando a Cristo, Deus falou tudo que precisava falar. Não há mais outra revelação depois de Cristo. Agora o que tem é só explicação, compreensão, interpretação do que já foi revelado. Né? Nenhuma revelação privada, ele diz aí, podem sim haver revelações privadas. Ah, Deus falou com São Francisco, Deus falou com Santa Faustina. Sim, revelações privadas, mas essas revelações, elas não completam nada, elas não acrescentam nada ao que é necessário para a nossa salvação. O que é necessário para a nossa salvação já foi revelado em Jesus Cristo. A revelação pública acabou com a morte do último apóstolo, que foi São João. Morreu São João, não tem mais nenhum conteúdo a ser revelado. Por isso, cuidado, você que baseia a sua fé muito nessa coisa de revelação. Cuidado com isso. Né? Essas revelações não pertencem ao depósito da fé, diz o Catecismo número 67. Muito cuidado com revelações. Hein? Uma religião baseada em revelações privadas é um perigo, porque não se pode afirmar, a não ser que a igreja assine embaixo, né? Não se pode afirmar com certeza que tal revelação é verídica. Pode ser obra da mente humana, produção da mente humana. Pode ser engano do diabo. Só a igreja, vai dizer aqui agora o artigo 2, né? Só a igreja tem a autoridade de interpretar. Então a transmissão da revelação divina. É preciso que Cristo seja revelado, seja anunciado a todos os povos. Então essa revelação se dá primeiro oralmente, né, no tempo dos apóstolos, e depois passa a ser por escrito. Com a morte do último apóstolo, essa tradição apostólica continua nos bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Né? E são os bispos, portanto, que receberam de Jesus Cristo o munus de ensinar, quer dizer, a função de ensinar. Nós católicos cremos que a Bíblia não é de interpretação pessoal. Lutero é que no século XVI criou essa ideia de que cada um tem que interpretar a Escritura diretamente, imediatamente, sem a mediação da igreja. Por isso é que não param de surgir seitas. Né? Um membro da igreja tal discorda do pastor e funda a sua própria denominação. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Cada dia uma teoria diferente. Esses dias eu vi uma foto, um vídeo ridículo. Se não fosse muito preocupante, seria cômico. Um grupo de pessoas, numa denominação dessa aí, criada anteontem, eles enfiando a cabeça dentro de um balde com água, eles se batizando a si mesmos. Quer dizer,
Meu Deus do céu, o que falta mais inventar, né? Nós católicos não aceitamos isso em hipótese alguma. Nós temos um depósito da fé, né? Uma tradição com T maiúsculo. Não confunda com tradições com T minúsculo. Tradição litúrgica, tradição devocional. Essas são criadas pelo homem. Agora, a tradição com T maiúsculo, a tradição apostólica, essa vem do Espírito Santo, né? Número 83, ele diferencia aí a tradição com T maiúsculo das tradições com T minúsculo. Aí o número 3, número 84, né? Parágrafo 84. Ele fala do patrimônio sagrado da fé, o depósito da fé, né? Que é contido nessas duas fontes. A fonte primeira, mais importante, Sagrada Escritura. Segunda, Sagrada Tradição, né? As duas fontes da revelação divina. A tradição está contida no magistério da igreja, 85. Né? Magistério, você sabe o que significa, função de mestre. Magister, em latim, quer dizer mestre, né? Então, a igreja é que é a mestra da fé. A igreja recebeu de Jesus, veja o número 87 aí, citando Lucas 10,16, Jesus disse aos apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta. Né? E os sucessores dos apóstolos, a quem Jesus disse essa frase, são os bispos. Então, só os bispos da igreja têm esse poder dado pelo Espírito Santo de interpretar a Sagrada Escritura e de manter viva a tradição com T maiúsculo. Terminando falando dos dogmas. Dogmas significa as verdades contidas na revelação, né, ou que têm conexão direta com elas, né? Dogmas são verdades que nós católicos somos obrigados a aceitar. Lembra lá no início que eu falei? Fé é obediência ao Deus que revela. Eu não tenho que primeiro entender para depois crer. Não. Primeiro eu creio. Se a igreja me manda acreditar que existem anjos, eu creio. Depois eu vou procurar entender. A igreja diz que acontece transubstanciação, o pão e o vinho na missa se transformam no corpo e sangue de Cristo, eu aceito. Então, irmãos, a fé primordial da igreja é aquilo que nós dizemos na metade do credo. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Creio na Santa Igreja Católica. Se eu creio na Santa Igreja Católica, eu creio em tudo que a igreja diz. Então eu não preciso ficar vendo ponto por ponto se eu acredito nisso, não acredito naquilo, né? Portanto, não chegou ainda a compreender bem a fé cristã quem diz assim, eu sou católico, mas eu não aceito imagem. Eu sou católico, mas eu não acredito no Papa. Não existe católico assim. Você não é católico se você acredita em algumas coisas e não acredita em outras. Porque o que você tem que acreditar para ser católico é na igreja. Que a igreja possui o magistério, possui a tradição com T maiúscula, e ela que tem autorização dada por Cristo de interpretar a Escritura. Ela é a guardiã do depósito da fé, a guardiã do tesouro da fé. Se você crê nisso, você aceita os dogmas da igreja, você é católico. Se você não crê nisso, você não é católico. Simples assim. Irmãos, terminamos aqui, então, mais uma semana, né, do nosso estudo. Vamos seguir o nosso estudo na próxima semana, próxima terça-feira, dia 17. Vamos lendo aí a partir de amanhã, né, o número 91 a 100, depois 101 a 110. Vamos ler até o número 159 do Catecismo. O número 159, né, nessa edição que eu estou usando aqui, é a página 63. Então, bom estudo, boa leitura. E lembre-se, se você tem dúvida, se você quer que eu aprofunde alguma coisa sobre o texto lido, tá? Você me manda um e-mail que eu vou comentar aqui. Sobre o texto lido. Uma pessoa me mandou uma outra pergunta aqui sobre teologia da libertação e tal, né? Por que algumas pessoas odeiam a teologia da libertação? A teologia da libertação peca em não difundir os sacramentos, em especial da confissão.
Bom, você mesmo já respondeu, né, amigo? Porque algumas pessoas odeiam a teologia da libertação. Não sei se odiar é o verbo. Criticam, não concordam com a teologia da libertação, e a própria Santa Sé já se manifestou claramente sobre vários pontos da teologia da libertação. É por isso, porque ela não apresenta o todo da nossa fé. Ela foca mais numa dimensão da fé, que é a doutrina social da igreja, a libertação política e econômica, né? Não dá muito enfoque à libertação do pecado pessoal, pecado sexual, pecado, enfim, né? Realmente não dá muita ênfase ao sacramento da penitência, por exemplo, né? Na prática. É por isso que muitos não aceitam a teologia da libertação. Mas, volto a dizer, esse não é o tema da nossa aula. A nossa aula, vamos procurar sempre seguir o que nós estamos lendo, certo? Assim nós vamos avançar e vamos concentrar nossas forças no estudo do catecismo. Bom estudo para você e até terça-feira que vem. Deus te abençoe.